Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver esse exercício 3 aqui da lista, tá? Onde aqui ele pede o seguinte: para viga ABC abaixo, calcula as funções de solicitações, esforço cortante e momento fletor, especificamente, pelo método das equações nos trechos AB e BC. Na sequência, desenhe os diagramas de solicitações correspondentes em cada um desses trechos. É possível escrever uma solicitação única, uma função de solicitação única para toda a extensão da viga? Justifique sua resposta. Então, vamos responder primeiro essa última pergunta aí, tá? Que basicamente ela está querendo dizer o seguinte: bom, será que existe uma forma de eu escrever uma única função de solicitação que descreva toda a extensão na minha viga? Aí a gente tem que se lembrar de novo daquele conceito, do que é uma função de solicitação. É uma função que representa a distribuição de esforços internos ao longo de determinado elemento. E os esforços internos, só lembrem que eles são uma resposta a um carregamento externo. Então, quando eu tenho mudanças no carregamento, eu vou ter mudanças nesses esforços internos. Então, consequentemente, onde houver mudança de configuração de carga, eu vou ter que remodelar as minhas funções e solicitações. E aí vamos observar o seguinte, ó. Lembra daquela regrinha que, sempre que eu tiver uma carga distribuída, eu tenho que fazer um corte dentro da carga distribuída? Vamos observar esse seguinte fato aqui. Na viga ABC, eu tenho um trecho AB, que está com uma carga distribuída de 20 kN por metro, e um trecho BC, que está com uma carga distribuída de 10 kN por metro. Então, uma coisa que a gente pode observar aqui, que tem uma carga distribuída aqui, com altura uniforme, então posso fazer um corte dentro dessa carga distribuída, que eu vou chamar esse corte de S1. Além disso, eu tenho essa outra carga distribuída aqui, que eu posso fazer um corte nela também, eu vou chamar essa carga distribuída de S2, tá? Aí vamos olhar aqui as reações externas que tem nessa viga aqui. Então vamos ver a reação aqui VA, reação aqui VB, reação aqui HA. Tá? Então deixa eu só calcular rapidinho essas reações aqui, pra gente não perder muito tempo. Aqui vai ser 20 vezes 4 vezes 2, mais 10 vezes 2 vezes 5, mais 10 vezes 6, dividido por 4, VB ele é 80, e o VA ele vai ser 20 vezes 4, mais 10 vezes 2, mais 10, menos 80, vai ser 30. Então o VA ele é 30 kilonewtons e kilonewtons. Vamos verificar se isso está certo. 30 vezes 4, quer dizer, menos 30 vezes 4, mais 20 vezes 4 vezes 2, menos 10 vezes 2 vezes 1, menos 10 vezes 2, 0. Isso aí. Tá? Então, isso aqui são as reações externas que surgem nos vínculos A e B. Tá? Aí, quem quiser verificar depois, fique à vontade. O meu objetivo aqui é desenhar o diagrama de solicitações dessa viga. Tá? Então, beleza. Aqui, respondendo aquela última perguntinha que está no enunciado, é possível escrever uma solicitação única? A resposta é não. Não é possível porque tem mudanças de configuração de carga ao longo da extensão da minha viga. Então, tem uma carga distribuída retangular com uma certa taxa no trecho AB e essa taxa ela se altera para o trecho BC. Tá? Então, beleza. Então, aqui nós teremos que fazer basicamente duas seções. A gente até pode analisar pelo viés das cargas concentradas aqui, né? Eu tenho uma carga concentrada VB aqui, o ideal é que eu faça um corte antes dela, que eu já tenho esse S1, e um corte depois dela, que eu já tenho esse S2, tá? Mas eu tenho essa carga concentrada de 10 aqui também. Bom, eu posso fazer um corte antes dessa carga, que vai ser um S2, e um corte depois não faz sentido porque eu já estou saindo da viga, né? Então não tem por que eu contabilizar esse corte S3 aqui, que seria uma situação imaginária que não teria uma viga nenhuma, não representaria nada, não teria sentido físico nenhum para nós, tá? Então aqui, duas seções, S1 e S2, vamos desenhar as funções de solicitações, os diagramas de solicitações de cada uma dessas seções, tá? Então aqui é o seguinte, ó, observe o seguinte detalhe. Eu tenho aqui seção S1, essa seção S1, bom, ela está sendo feita aqui e ela divide a minha estrutura em dois pedaços, o pedaço à direita e o pedaço à esquerda. Pelo fato de haver muita coisa à direita, eu vou escolher o pedaço à esquerda. Então eu vou remover o pedaço à direita e vou substituir o pedaço à direita pela convenção de solicitações. Então aqui eu tenho a barrinha, a S1, aqui eu tenho o corte e aqui eu vou ter as solicitações que atuam no corte S1. Então aqui eu vou ter o Qzinho para fora e eu vou ter o MF no sentido anti-horário, tá? Porque eles estão pedindo esforço cortante de movimento fletor, então nem vou me preocupar com o normal. Até porque o normal aqui não tem, né? Porque a reação horizontal aqui é zero, porque não tem nenhuma carga externa na horizontal, no caso, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho uma carga vertical de 30 e aqui eu tenho uma carga distribuída de 20 kN por metro.
Como eu estou fazendo esse corte S1 num ponto genérico, eu tenho que amarrar esse corte S1 a um ponto de referência. No caso aqui, como eu estou isolando o pedaço AS1, naturalmente eu me levo a pensar em amarrar o S1 ao ponto A, que é o ponto mais próximo dele. E é o que eu vou fazer aqui, eu vou amarrar o ponto S1 ao ponto A. Então eu vou chamar essa distância de x1, ok? E aí esse x1, pelo fato de eu estar amarrando o S1 ao ponto A, significa que na verdade eu estou partindo do ponto A a minha varredura. Então eu começo com o meu S1 aqui no ponto A, em x1 igual a 0, e aí eu vou percorrendo aqui à medida que eu não tenho alterações na configuração de carga. Aí até chegar no ponto B, que aí antes de entrar o ponto B, não contabilizo nada, mas depois de entrar o ponto B eu já tenho que contabilizar a carga concentrada que surge aqui nessa historinha, tá? Então vamos fazer alguns comentários a respeito desse tipo de situação que eu acabei de elencar, ok? Então, beleza. Amarrei aqui a minha seção S1 ao ponto A, chamei essa distância de x1, e essa distância ela vai ser válida entre 0, que é o ponto A, e B, que é o ponto x1 igual a 4. Então isso aqui é válido entre 0, x1 e 4 metros, ok? Então, perfeito. Agora eu tenho montado o diagrama de corpo livre, tenho definido minha seção, amarrei a minha seção a um ponto de referência, defini o barulho de validade, posso impor as condições de equilíbrio. Então, vou impor que a soma das forças em y, considerando para cima positivo, vai ser igual a 0. Daqui eu tiro que eu tenho 30 para cima, menos 20 vezes x1 para baixo, que é a carga equivalente dessa carga distribuída aqui, né? Menos Q, igual a 0. Isolando o Q, então, eu chego que o Q em função de x1, ele vai ser menos 20x1 mais 30. Beleza, essa aqui é a função solicitação do esforço cortante no trecho AB. No trecho de x1 de 0 a 4 metros, tá? Agora eu vou fazer a soma de momentos em relação à seção S1. Lembrem que sempre que a gente está analisando esforços internos e utilizando o método das seções para isso, ou no caso o método das equações aqui, para a gente modelar os diagramas, eu sempre faço a soma de momentos em torno do ponto em torno do qual estou fazendo o corte. Então, no caso aqui, eu vou fazer em torno do ponto S1. Eu vou considerar o anti-horário positivo aqui. Aí eu vou impor isso aqui tudo igual a 0. Daqui eu tiro o quê? Eu tenho 30 vezes x1, fazendo um giro no sentido horário, então negativo. Tenho a carga equivalente daquela carga distribuída de 20 km por metro, que vale 20x1, magnitude vale 20x1, e o ponto de aplicação está aplicado na metade aqui da carga distribuída. Então, x1 sobre 2 e x1 sobre 2, tá? Então, aqui é a minha carga equivalente. Lembrem, a linha de ação dela sempre passa pelo centroide da figura geométrica que representa o carregamento distribuído, tá bom? Então, aqui eu vou ter 20x1, vezes o braço de alavanca da carga equivalente em relação ao ponto S, que é essa medida aqui, que é o x1 sobre 2. Positivo e negativo, tende a fazer um giro no sentido anti-horário, então positivo. Por fim, eu tenho a contribuição da carga momento, MF, aplicada no ponto S1, vai ser mais MF. Tudo isso igual a 0. Isolando o MF, então, eu chego que o MF, em função de x1, ele vai ser menos 10x1 ao quadrado, que é esse terminho aqui, né? 20 vezes dividido por 2 é 10, x1 vezes x1 é x1 ao quadrado, passa para o outro lado, menos 10x1 ao quadrado, tá? E esse aqui passa para o outro lado, mais 30x1. Beleza. Agora observe o seguinte detalhe, olha só. Eu tenho a função solicitação do esforço cortante, e eu tenho a função solicitação do momento vetor. Agora eu vou avaliar essas funções solicitações nos extremos do domínio de validade. Então, para x1 igual a 0 e para x1 igual a 5. Igual a 3 ou a 5? Agora não lembro. Pera aí. Eita! 4. Não era nenhum no outro, era 4. Tá? Aqui vai ser 4. Então, para x1 igual a 0, meu Q de 0, ele vai valer 30. Meu MF de 0, ele vai valer 0. Porque menos 10 vezes 0 é 0. Mais 30 vezes 0 também é 0. Para x1 igual a 4 agora, meu Q de 4, ele vai ser menos 20 vezes 4, menos 80, mais 30, menos 50. E meu MF de 4 vai ser menos 10 vezes 4 ao quadrado, menos 160, mais 30 vezes 4, mais 120, menos 160 mais 120 vai ser 40 kNm, só lembrando, aqui kN e aqui kN, ok? Então, menos 10 vezes 4 ao quadrado, menos 160, menos 120, menos 40, menos 40 aqui, tá? E é menos 40. Então, cuidado com o sinalzinho, às vezes assim, embanando no sinalzinho. Então, aqui vem 4, então, a menos 40. Isso aí, tá. Tô meio cagadinho aqui, mas tá jóia. Ok, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos observar o seguinte fato.
O cortante, ele passou de positivo para negativo, certo? Passou de 30 para menos 50. Então, isso significa que em algum momento ele passou por zero. E lembrem, onde o cortante passa por zero, um momento ele tem um vértice. Então, aqui eu vou pegar e igualar cortante, a função sobre a situação de esforço cortante, vou igualar ela a zero, para eu encontrar o valor de x que deixa o cortante igual a zero. Então, eu vou ter aqui menos 20, x1 mais 30 igual a zero. Então, daqui eu tiro que o x1 é igual a 30 dividido por 20, que é igual a 1,5. Então, para x1 igual a 1,5, eu tenho que o cortante é zero. Ou seja, eu tenho que o momento em x1 igual a 1,5 vai ser menos 10 vezes 1,5, deixa eu pegar aqui a calculadora, menos 10 vezes 1,5 vezes 1,5, mais 30 vezes 1,5, menos 10 vezes 1,5 vezes 1,5, deixa eu ver aqui, alguma coisinha esquisita, o que tem aqui esquisito? Ah, bulhufas aqui de conta certo, aí não tem como dar certo a vida. Tá, agora sim faz sentido, então isso aqui vai ser 22,5. Aqui, 22,5 kNm. Tá, esse aqui é o meu vértice. Beleza. Temos todas as informações que a gente precisa para a seção S1, vamos partir para a seção S2 então, né? Então, na seção S2, agora essa seção aqui, eu posso escolher o lado esquerdo ou o lado direito. Agora, por conveniência, eu vou escolher o lado esquerdo, o lado direito, porque ele tem bem menos coisas para trabalhar. Enquanto a partir do lado esquerdo ele tem várias coisinhas aqui em que eu posso me atrapalhar no meio da conta e me embananar nos valores e errar o cálculo final e o diagrama, né? Então, sempre procurem escolher o lado que vocês vão ter menos incomodações, tá? Não que vocês não possam pegar o lado que vocês vão ter mais incomodações, né? Vocês até podem pegar e usar o outro lado para vocês verificarem que de fato que vocês calcularam do lado que não deu incomodação tá certo, né? Então, é uma ótima estratégia para vocês verificarem que os resultados de vocês estão corretamente calculados. Então, eu vou isolar o pedaço S2C. Então, aqui é a seção S2. Seção S2. Ela é válida. Já vou dizer do que ela é válida, ainda não vou falar nada. Então, aqui eu vou ter S2 clicado aqui. Vou ter a pontinha direita. Aqui é meu ponto C. E aqui eu tenho uma carga distribuída. E aqui uma carga concentrada. Essa carga concentrada ela tem intensidade de 10 kN. E a carga distribuída ela tem taxa de carga igual a 10 kN por metro. Beleza. Agora é o seguinte, ó. Pela própria conveniência do fato de eu ter isolado o pedaço S1, S2C, bom, eu vou amarrar o ponto S2 justamente esse ponto C aqui, que é o ponto mais próximo dele, é o ponto que está aparecendo aqui no meu diagrama de corpo livre que eu estou isolando, né? Então eu vou amarrar o S2 ao meu ponto C. Então eu vou dizer que essa distância aqui, ela é 1x2. Eu estou pegando uma outra seção, uma outra referência, eu estou amarrando a um outro ponto, né, gente? Então, eu estou começando a varredura de um outro ponto. No caso aqui, eu estou começando a varredura do ponto C, tá? Só que não esqueçam, a gente não pode simplesmente remover o pedaço esquerdo aqui, eu tenho que substituir por uma convenção de solicitações. Então, aqui tinha toda uma novelinha acontecendo, né? Uma novelinha aqui, pipipi, popopó, pupupu aqui, enfim. Eu estou substituindo toda essa novelinha por uma equivalente de forças e de momentos. A equivalente de forças, se eu remover o lado direito, vai ser para cima, portanto positivo, e o momento vai ser no sentido horário. Sentido anti-horário aqui, tá? Aí beleza, uma vez definidos os diagramas de corpo livre, a referência, eu tenho que definir o domínio de validade. O domínio de validade aqui, ele está válido entre onde e onde. Bom, como eu estou começando a varredura a partir do ponto C, o meu x2 ele tem que partir do ponto C. Aí, x2 partindo do ponto C é um x2 igual a zero, porque é o ponto S2 justamente coincidindo com o ponto C. Então, a distância entre o S2 e o C é nula. Então, vai começar em zero e ele vai chegar até o 2 aqui, tá? Então, aqui, o meu S2 ele vai de 0, x2, a 2 metros. Beleza. Agora, eu tenho condições mentais de impor as condições de equilíbrio. Então, vamos lá. Somatória de forças na direção y igual a zero. Daqui eu tiro que o meu Q para cima, menos 10 vezes x2 para baixo, que é a carga equivalente dessa carga distribuída aqui, né? É a carga equivalente dessa carga distribuída aqui. Aqui, 10x1. Menos 10, que é a carga concentrada ali na pontinha C, né? Então, menos 10, igual a zero. Então, cortante, função de x2 agora, ele é 10x2 mais 10. Perfeito. Agora, vou impor a outra condição de equilíbrio, que é a soma de momentos em relação à seção S2, no sentido anti-horário, vai ser igual a zero. Então, daqui eu tenho
o 10 com braço de alavanca x2, fazendo um giro em sentido horário. Então, menos 10x2. E mais que eu tenho? Eu tenho a carga equivalente da carga distribuída. Ela está aplicada na metade e na metade. x2 sobre 2 e x2 sobre 2. Então, isso aqui vai ser 10x1. Desculpa, aqui não é x1, gente. Aqui é x2. Não sei porque que eu botei x1 ali. Desculpa mesmo. Ai, meu Deus. Deu. Aqui. Pi. Pô. Tá? É 10x1 aqui, porque a distância aqui é x1. Isso que desgraça. Aqui é x2, é 10x2, porque essa distância aqui é x2. Tá? x2. Então, beleza. Então, isso aqui vai ser 10 vezes x2 vezes x2 dividido por 2. No sentido do horário, então negativo. Tá? E por último tem a carga momento ali, né? Tem o MF no sentido do horário, então menos MF. Igual a zero. Então daqui eu tiro que o MF, função de x2, ele vai ser menos 5x2 ao quadrado, menos 10x2. Vamos ver se isso está certo? Vamos derivar isso aqui. Então, derivando isso aqui, eu chego em menos 10x2, menos 10. Isso é negativo do cortante. Então, como eu estou varrendo da direita para a esquerda, de fato faz sentido esses valores, essas funções que a gente encontrou. Tá? Então, essa aqui é a função de solicitação do esforço cortante. Essa aqui é a função de solicitação do momento fletor. Vou só fazer direitinho aqui. Aí. Eita! Aí, beleza. Agora é o seguinte, ó, vamos avaliar nos extremos do domínio de validade. Domínio de validade entre 0 e 2, então eu vou avaliar entre 0 e 2. Então aqui vai ser x2 igual a 0. Meu cortante, x2 igual a 0, ele vai ser 10. E o meu momento em 0, ele vai ser 0. Então vai ser menos 5 vezes 0 ao quadrado, menos 10 vezes 0, 0. x2 igual a 2, eu vou ter aqui cortante, 2, vai ser 10 vezes 2, que é 20, mais 10, 30. Então, 30. Eu aqui, momento, em 2, vai ser menos 5 vezes 2 ao quadrado, menos 20, menos 10 vezes 2, menos 40, então menos 40. Vê se faz sentido aqui o que a gente encontrou. Tá, faz sentido. Então aqui vai ser menos 40 kN metro. Aqui kN, aqui kN. Agora aqui, olha só a conclusão importantíssima que a gente chega, gente. Como o cortante não trocou de sinal, nem chegou em 0, o trecho BC do diagrama do momento fletor não terá um vértice. Tá? Porque o vértice, no caso da parábola, vai estar fora do domínio de validade desse x2, tá bom? Então, como o cortante não trocou de sinal, ele não passou por 0, o diagrama do momento fletor não vai ter um vértice. Pronto, vai ser apenas um braço da parábola ali, tá? E lembre, gente, a concavidade, deixa eu só botar aqui um lembretezinho, a concavidade, eita, a concavidade do momento fletor, quando a função é parabólica, esse comentário também vale para o comentário de cima, tá? Só faz sentido eu falar de vértice uma parábola se a própria função, solicitação ao momento fletor, é uma parábola, né? Então, quando a função é parabólica, é sempre voltado para o lado das cargas. Então, para o lado das cargas distribuídas, quando houver. Tá? Então aqui, ó, observe o seguinte, gente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui. Minha carga distribuída está aplicada de cima para baixo. Isso aqui vai tender a embarrigar a viga dessa forma. Então, a concavidade do diagrama do momento fletor vai estar virado para cima, tá? Isso vai ser em 90% dos casos que vai ter essa concavidade do fletor sempre voltado para o lado das cargas, tá, gente? No caso do pórtico lá também vai ter as cargas na horizontal aqui distribuídas, quando a gente for estudar pórticos, a concavidade vai estar voltada para cá também, né? Então a concavidade ela é sempre voltada na direção das cargas. As cargas elas empurram a viga numa determinada direção, tendem a embarrigar ela numa determinada direção, e aquela embarrigada vai ser justamente a concavidade do diagrama do momento fletor, tá? Então beleza, então olha só, definimos os pontos aqui, obtivemos as funções de solicitações, pipipipopopó. Agora a gente pode desenhar o diagrama de solicitações. Então vou desenhar ele aqui, diagrama do cortante.
Aqui eu tenho A, B e C. Para x igual a A, então quando eu estou nesse ponto aqui, meu cortante ele vale quanto? Ele vale 30. Para x igual a 4, que é esse ponto aqui, ele vale menos 50. E como o formato dele, o formato da função solicitação se fosse cortante é uma reta, então eu vou representar como uma reta. Só preciso de 2 pontos, então deu para bola. Então vai de 30 para menos 50. Então isso aqui vai de 30 para menos 50. Para menos 50. Eu vou juntar isso por meio de uma reta. Tá? Então, juntando isso por meio de uma reta, eu chego no seguinte diagrama para esse trecho. Opa. Chego no seguinte diagrama para esse trecho. Aqui é uma parcela positiva do cortante, né? Aqui é uma parcela negativa. Então significa que o cortante passou por zero em algum ponto aí. E esse ponto vai ser justamente aquele 1,5 que a gente encontrou lá, né? Vai ser justamente 1,5. x2 igual a 1,5 aqui, etc. Estava mais ou menos por aqui. Aqui é justamente esse carinha aqui. Ok? Aí beleza, gente. Olha só. Por trecho BC agora. Por trecho BC, o cortante ele varia de 10 até 30. Então, para x2 igual a 0, o cortante vale 10. Para x2 igual a 2, o cortante vale 30. Então, isso aqui vai ser de 10 até 30. E isso eu vou juntar por meio de uma reta também. E aí vocês observam o seguinte fato. Ó. A inclinação dessa reta aqui ela é mais achatadinha, ela é mais perto do horizontal, né? Faz todo sentido, porque a taxa de carga nesse ponto aqui ela é menor mesmo. Então, a tendência é que a variação do cortante seja mais suave. Em contrapartida, como essa taxa de carga aqui ela é maior, a tendência é que a variação do cortante seja maior. Por isso que as inclinações aqui elas estão diferentes. Tá? Aqui vai ter uma inclinação mais acentuada, aqui uma inclinação mais suave. Então aqui, isso aqui vai ser sempre valores positivos, né, no trecho BC. Então aqui eu tenho desenhado o diagrama do esforço cortante. Tá? E por último, eu tenho o diagrama do momento fletor. Vai ser o seguinte, aqui vai ser meu ponto A, aqui meu ponto B, aqui meu ponto C. No ponto A, meu momento é 0. No ponto B, meu momento é menos 40. Então, eu vou colocar isso aqui. E lembrem, o diagrama do momento fletor é sempre rebatido. Então, eu coloco aqui 0, aqui eu vou colocar o menos 40 para cima, tá, gente? O menos 40 ele está para cima. Só que vocês lembram do seguinte fato. Nesse trecho AB aqui, o meu momento fletor ele tem um vértice, que é justamente o ponto x1 igual a 1,5, né? Então, até para a gente visualizar isso de uma maneira melhor, eu vou passar esse carinha mais para baixo aqui. Opa! Eita! Eu vou passar esse carinha mais para baixo. Ele vai vir para cá. Só para vocês visualizarem uma coisa bem bacana. Porque onde o cortante ele passa por zero, a gente tem um vértice. Tá? E isso pode ser relacionado entre os gráficos. Ó. Então, aqui, o vértice do meu momento fletor vai estar por aqui. E o valor dele a gente calculou, né? Ele vale 22,5. Então, aqui vai ser 22,5. E aí eu posso juntar esses três pontos por meio de uma parábola, com a concavidade voltada para cima, porque lembra, a carga ela está voltada nessa direção aqui, ela está espremendo a viga nessa direção, então ela vai tender a embarrigar a viga nessa direção, a concavidade voltada nessa direção. Tá? Até tem a demonstraçãozinha que eu fiz lá, envolvendo derivada segunda, etc, mas se não quiser perder tempo com aquilo, só pensa que voltado para o lado das cargas, concavidade voltada para o lado das cargas. Tá? Então isso aqui é positivo, com a choradinha, e aqui vai ser negativo. Trecho parabólico, no caso, né, gente? E agora, por último, falta o trecho BC. O trecho BC, bom, ele vai ser um gráfico parabólico também, né? A própria formatação aqui da função me leva a crer que isso é um gráfico parabólico. Só que esse gráfico ele não vai ter vértice nenhum, porque o cortante ele não passa por zero em nenhum ponto, né? Então, isso aqui vai ser apenas um braço de uma parábola, né? Que ele vai chegar em zero, aqui, justamente nesse ponto. Em x2 igual a zero, eu vou ter o momento fletor zero. E em x2 igual a 2, eu vou ter o menos 40. E como é que vai ser a concavidade disso? De novo, vai ser voltado para o lado das cargas. Vai ser uma barriguinha, mais ou menos assim. Ó. E aqui está montado o diagrama do nosso momento fletor. Tá? E aí, comentários que eu posso fazer a respeito disso. Observe o seguinte, ó, pelo fato de eu ter um trecho em balanço aqui, a deformada da minha viga ela vai assumir mais ou menos essa configuração aqui. Ó. Vai assumir mais ou menos essa configuração aqui. Então, vai existir um pedaço da minha viga que vai estar tracionado em cima, que vai ser esse pedaço aqui, ó. Que é justamente o pedaço que eu tenho o momento fletor negativo, que é esse trecho aqui. E onde o momento fletor é positivo, vai ter as partes de baixo tracionadas. Então, aqui na deformada da minha viga, as partes de baixo vão estar tracionadas nesse pedaço aqui, ó.
tá? Então até poderia representar ali um diagraminha indicando a deformada da minha viga. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Opa. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Assim. Assim e assim. Tá. Então aqui, a partir desse ponto eu começo a tracionar as fibras de cima. E desse ponto para cá eu traciono as fibras de baixo. Então desse ponto para cá eu traciono as fibras de cima porque o momento é negativo, e desse pedaço para cá eu traciono as fibras de baixo porque o momento efetor é positivo, tá? E bom, gente, acredito que isso resolve o exercício. Vocês podem até fazer uma verificação pelo método das áreas aqui, né? Então sabendo que o momento fletor no ponto A é igual a zero, sabendo que o momento fletor no ponto A é igual a zero, o momento fletor no ponto 2, que vai ser no vértice, vai ser zero, mais a área de cortante, que vai ser 30 vezes 1,5, dividido por 2, vai ser essa areazinha aqui, né? E isso vai ser o 22,5, que a gente já tinha encontrado antes. A gente pode obter um momento para um ponto 3, que vai ser no ponto B. Isso vai ser o momento anterior, que é 22,5. O momento vai ser no ponto B aqui. Menos a área de cortante agora, porque a área está abaixo do gráfico. Seria esse pedacinho aqui, ó. Vai ser menos 50. Vezes, isso aqui é o restante de 1,5, isso aqui é 4,5. 2,5, desculpa. 2,5 dividido por 2. Então isso vai ser 22,5 menos 50 vezes 2,5 dividido por 2. Menos 40. Então de fato a gente chegou no valorzinho correto lá, menos 40. Quilonewton vezes metro. E por fim, mas não menos importante, se eu quiser obter o momento no ponto C, o momento 4 no ponto C, eu vou pegar o menos 40, que é o momento anterior, e somar com a área de cortante, porque a área de cortante agora vai ser esse trapéziozinho aqui, ó, cuja altura de um lado é 30, a altura do outro lado é 10, então vai ser 30 mais 10, dividido por 2, vezes o comprimento desse trecho todo aqui, que é 2, então vai ser menos 40 mais 40, vai ser 0, então deu pra bola. Encontramos tudo certinho aqui, está tudo resolvido. Então esses são os diagramas de solicitações dessa viga ABC, tá bom? Então um grande abraço a todos aí, até a próxima.